Paz do Senhor, pastora Sandra, tudo bem com você? A paz do Senhor, pastor Antônio, tudo bem? Graças ao bom Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém? A pastora Sandra vai ler Tiago capítulo 5, 17 e 18, depois desta oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, agradeço e enalteço o teu nome por esse momento tão especial, tão único, tão singular que o Senhor tem preparado para nós. Sim, E Senhor. queremos invocar Verdade, o teu Pai. Espírito, Senhor, para que possa nos ajudar a assimilar a tua palavra, a compreender a tua palavra, para que o teu Espírito possa nos convencer, para que o teu Espírito possa cooperar, que o teu Espírito possa nos ajudar a colocar por prática, ó Deus, a tua palavra em nome de Jesus. Por isso dizemos, ó Espírito Santo, nos ajude em nome Nos ajude. de Jesus. Amém, amém. Amém. Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18 diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém. Queridos, uma das necessidades que nós temos nos dias de hoje, que a igreja tem, é a oração. É oração. Oramos pouco, temos que orar mais. Nós precisamos entender, querido, que o único meio de nós alcançarmos as nossas vitórias é por meio da oração. Sim, Todas as pessoas que oram, todas as pessoas que depositam, né, nas mãos de Deus as suas dificuldades, as suas necessidades, os seus problemas, por mais difíceis que eles possam ser, pastora Sandra, sim. tá? Deus, a seu tempo, vai responder. Deus, a seu tempo, vai manifestar. Amém. Né? Por quê? Porque essa pessoa que está orando porque confia no Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor São como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Sim, e quem confia no Senhor, ele espera com paciência no Senhor, não é isso? É verdade. Esperei com paciência no Senhor, ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós precisamos conhecer o quanto é necessário nós orar. Nós precisamos entender o quanto é bom orar, né? Sim. Nós precisamos viver essa experiência, né? De que tudo que nós pedimos, a Bíblia diz que tudo que nós pedimos com fé ao Senhor, mediante a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, a nossa petição, Ele responde. Ele responde com Amém. certeza, como diz aonde? Assim eu 1 creio. João, capítulo 5, versículo 14 e 15. Não é isso, pastora Sim, Sandra? sim, sim. E eu quero fazer uma pergunta para você, pastora Sandra. Sim. Tá? O que significa orar? Pastor Antônio, Sim. orar é conversar com Deus, é dialogar, Bater um papo. e com o nosso Pai, claro, com o nosso Pai Sim, celestial. porque somos filhos, né? Sim, porque somos filhos. E nesse diálogo, nós falamos com o papai abertamente, né? A respeito das nossas necessidades, das nossas dificuldades, né? Só que tem algo que é muito importante nós fazermos Antes de nós pedirmos, Sim, né? antes de nós apresentarmos qualquer necessidade ao nosso Pai, nós devemos o quê? Agradecer a Ele. Expressar nossa gratidão. Sim, por mais um dia que Ele nos concedeu. Pelo dom da vida. Pelo dom da vida, pastor Antônio. Exatamente. Sim, com certeza. Se nós continuarmos neste diálogo com o nosso Pai, vai chegar o momento que sentiremos em nosso coração, que é, pastor Antônio, a resposta chegando. Sim. A resposta de Deus. Através de quê? Do nosso espírito, que se comunica com o Espírito de Deus, não é, pastor Antônio? Sim. Sim, meu amado, minha amada. O nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Vamos lá ver o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, verso 16. Diz assim: o mesmo Espírito
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E Interessante. muito interessante, né, pastor? Nós também podemos ver, né, Daniel. Sim, sim, Nós sim. sabemos que Daniel, ele alcançou grandes vitórias em sua vida. Por quê? Porque ele vivia em oração, Tinha né, uma pastor? vida de oração. Sim, apesar dele estar distante, né, da sua pátria, porque ele havia sido deportado Sim, sim. para a Babilônia. E Daniel, como um bom judeu, pastor Antônio, ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, a cidade de Deus, pastor Verdade, Antônio. pastor, verdade. Onde nós encontramos isso, pastor? Daniel, capítulo 6. Verso 10, Sim, que sim. diz assim: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes já costumava fazer, pastor. Que coisa tremenda, Ele né? vivia em oração. Ele vivia oração. Era algo comum. Ele era Costumeiro. acostumado a fazer todos os dias. Sim. E o pastor Antônio, sobre o edito dos inimigos de Daniel. Sim, sim. Pastor, que coisa, né? Sim, sim. Eles fizeram um edito, né? Sim. E nesse edito, pastora, eles colocaram lá que por Durante 30 dias não se podia invocar nenhum Deus, a não ser a petição teria que ser dirigida para Dário, para o rei Dário, como sim. Deus, né? Sim. E qualquer pessoa que fosse pego orando por outro Deus, nesse período, ele seria o quê? Lançado nas covas dos leões, pastor Antônio. Sim. E assim fizeram com Daniel. É interessante, pastora, que Daniel conhecia esse edito. Sim. Porque ele era, abaixo de Dario, era ele. Sim. Depois era 3 governadores, depois 125 governadores, província. Sim. Então ele fez o edito, tudo que fizeram, mandaram assinar, tá? Leu e foi embora para casa. É verdade, pastor Antônio. E o que o rei fez, pastor? Porque ele não conhecia o teor do edito. Não, então, mas ele tinha uma grande estima por Daniel, ele era amigo de Daniel, né, pastor Antônio? Então, nós podemos ver que no verso 16, na parte B, o próprio Dario vai falar com Daniel. Quando ele fica sabendo que Daniel vai ser lançado. Quando vai ser lançado. Porque estava orando. Sim, porque estava orando, buscando a Deus. Sim. Aí ele diz, que coisa interessante, o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Dario sabia do poder de Deus, né? Sim. E o que aconteceu? Dario, pastor Antônio, ele não dormiu, ele jejuou a noite inteira a favor de Daniel. Por quê? Porque só de imaginar a possibilidade de Daniel ser devorado pelos leões... Ele não conseguia dormir. Não, ele não conseguia dormir. Então, mas aconteceu exatamente o contrário, né, pastor? Daniel estava bem vivo. Vivinho da Silva, né, pastor? Porque ele levantou-se cedo e correu lá para a cova. Isso. E disse, Daniel, por acaso Deus é que teu servo te livrou da boca do leão? E o que Daniel respondeu? No verso 20? Sim. Ele respondeu assim, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, e não tenho cometido delito algum. Daniel, ele glorificava a Deus, né, pastor? Sim, com certeza. O livramento do livramento, por ter fechado a boca do leão. Que coisa tremenda. Quem ora tem crédito, né? Quem ora tem crédito. Vale a pena, então, dialogar com Deus, né, pastor? Vale a pena bater papo com Deus. Vale a pena. Então, pastor, agora eu quero te fazer uma pergunta. Pergunta. O que significa orar, pastor? Pastora Sandra. Orar... Ele significa ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Veja bem, minha pastora, a Bíblia vai relatar, no livro de Gênesis, capítulo 4, no versículo 26, né, que quando nasce Sete, e Sete tem um filho chamado Enos.
né? E vai dizer assim, e o nome do Senhor é invocado na face da terra. Sim. Na nova tradução linguagem Começa hoje, a ser invocado, né? na nova tradução linguagem hoje vai dizer, e o Senhor começa a ser adorado nos cultos de adoração, né? Que coisa Isso. Já ali no filho de Adão, né? De Adão, né? Chamado Sete. Sim. Mas a Bíblia também vai falar, no capítulo 5, no versículo 21, que vai falar de Enoque. Enoque, que vem dessa descendência, né? Nasce Cainã, Malael, Jered, e tem mais um, depois chega, não me lembro desse um, depois chega Enoque. Ele é o tetraneto. Não é trineto? Trineto. É trineto, trineto, né? que fala, Trineto, né? Trineto de Sete, né? Sim, sim. Tá? A quarta geração depois de Sete. Sim. Tá? Então, ele nasce desse contexto de adoração a Deus, de invocar o nome do Senhor, né? Mas, olha, ele vai buscar um nível de comunhão com Deus acima do normal, acima do comum. Excelência, tá? né? E de excelência. De excelência. A Bíblia vai falar assim que ele andava com Deus, tá? E esse nível, né, com certeza, que Enoque tinha, foi conseguido por meio de uma convivência profunda com Deus. Sim. E essa, quer dizer, essa intimidade, resultado de conversa, de diálogo, de bate-papo com Deus, né? Um diálogo sincero, verdadeiro, né? Por meio do quê? Por meio da oração. Por meio da oração, né? Então, cada dia que se passava, né? Eu vejo que Enoque, ele saía do natural, porque o natural era invocar o nome do Senhor. Sim. Né? Ele invocar. Ele se aprofundava. Ele ia se aprofundando a cada dia, né? Mais e mais. Por quê? Por meio dessa sublime prática de dialogar, de falar, de orar, né? De se aproximar, ao ponto que ele falava, com certeza ele ouvia Deus responder. Sim. E a Bíblia vai registrar, pastora Sandra, que a intimidade era tanta. Dentro de, olha, até então, todos os seres humanos ali que a Bíblia registra, eles vão viver em torno de 900 anos. E vão morrer. E vão morrer de velhice. Tá? Mas Enoque, a Bíblia vai dizer assim, no versículo 24, que ele não foi visto mais. Não foi visto mais. Tá? E ele tinha aqui 365 anos. Sim, tá? 365 anos. A Bíblia vai dizer que Deus tomou ele para si. Olha que coisa, a intimidade, a oração levou ele nessa atmosfera de intimidade tão grande. Sim. E o versículo 24 vai dizer assim, e andou Enoque com Deus. Quer dizer, interagiu com Deus, falava com Deus, orava a Deus, né? E não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Que coisa profunda, né, pastora Sandra? É verdade. Né? Olha, eu entendo assim, sabe? Que à medida que a gente vai orando, né, nós vamos sentindo cada vez mais o quê? A presença de Deus. Quanto mais nós vamos conversando, mais íntimo nós vamos sendo. Sim. Né? Mas nós vamos se achegando a Deus. Sim. E Deus se achegando a nós. Sabe? É verdade, pastor Antônio. Olha, a oração, ela produz essa reação que nós viemos ter, esse sentimento, né, dessa comunhão real, né, com o nosso Deus. Verdadeiramente. Tá? Nosso Pai Celestial. Sim. Tá? Veja bem, pastora Sandra, seria impossível para aqueles que criam em Deus, tá? Nossos irmãos na fé, né? Nossos pais na fé, no decorrer da história da igreja. Veja bem, enfrentar os tribunais, enfrentar as arenas, enfrentar as fogueiras, enfrentar os pelotão de fuzilamento, enfrentar as prisões, enfrentar a fome, enfrentar a sede, enfrentar a perseguição, enfrentar a incompreensão, verdade, enfrentar todo tipo de males, se não fosse a certeza de que eles tinham, que eles não estavam sozinhos.
Deus estava com eles. Aleluia. Eles oravam e criavam neles sentimento, né? De um Deus que dizia para eles: coragem, meu filho, tá? Eu estou aqui para lhe conceder uma vitória, né? E logo mais vai estar comigo no paraíso. Amém. Mas, pastora Sandra, eu quero te fazer outra pergunta. Por favor. Sim, faça, O pastor. que significa orar? Bem, orar eu tenho certeza, meu pastor, que não é rezar. Não é são, rezar. não são vãs repetições, né? Ah, sim. Como já disse, pastor querido, orar é conversar com Deus, é dialogar com o É Pai. verdade. É um processo que flui naturalmente, espontaneamente, meu pastor. Nós sabemos que o Pai, para falar conosco, usa várias maneiras, Sim. né? Como o pastor disse no começo dessa live, Sim. né? Que é por meio da palavra, por meio dos Fala profetas, conosco. através da revelação, de sonho. Deus fala conosco, mas realmente só existe uma forma, uma maneira de falar com o Pai, que é por meio de nós falarmos com o Pai, que é por meio da oração. Sim. E temos a ajuda do Espírito Santo, que nos inspira as palavras que falaremos, e em cada oração que realizamos, pastor Antônio. O Espírito Santo que vive em nós, né? Ele nos inspira, não é, pastora? Sim, pastor. A falar palavras maravilhosas ao nosso Deus, né? Sim. Agora tem algo muito interessante. Sim. Falaremos com o Pai de acordo com as nossas necessidades, usaremos a palavra, frases que jamais empregamos em orações anteriores. Sim. Não é verdade, pastor? Sim, cada... Isso que agrada a Deus, não é verdade? Cada necessidade nós vamos expressar de uma forma. De uma forma, né? Então, a nossa fuga, aí está, das vãs repetições. E isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus, com toda certeza. A Bíblia relata que os discípulos, eles pediram a Jesus que lhe ensinasse Mateus capítulo 6. A orar. Né? No Sermão do Monte. Sim, Jesus de pronto, né, pastor? Sim. Respondeu aos discípulos, dando modelo como eles deveriam falar com o papai. É um modelo, né? Sim. Nós vamos encontrar onde? Em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 8, Não, verso capítulo 9. 6. É capítulo 6, né? Exato, verdade. Então, vamos ler? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Então, nessa passagem, é o único modelo de oração ensinada pelo Mestre, por Jesus. Né? Sim, que passou a ser utilizada como oração pelas igrejas nos dias atuais, pastor. Passou a ser uma oração. Sim, uma oração. E era um modelo de oração, né? Era um modelo de como deveríamos relacionar com o Pai. Conversar com o Pai, né? E a igreja, eles criaram outros tipos de oração também. Sim, criaram outros tipos de oração, né? Como na Igreja Católica, né? De forma repetitiva, em suas missas, né? Que são consideradas rezas, né, pastor? Sim. Ou seja, citações de frases elaboradas, né, por alguém, que são repetidas milhões de vezes, né? Sim. Pelas pessoas que não são membros dessa denominação, né? Que são membros desse sistema religioso. Você vê que alguém escreveu essa oração, essa reza, e se tornou normativa, quer dizer, tem que se rezar dessa forma, tem que repetir essa oração. Sim, 300 Ave Maria, 400 Eu me lembro, pastor, quando eu estava nesse sistema religioso, realmente era 100 Ave Marias, 100 Pai Nosso, e várias vezes, né?
Certo, vãs repetições. Vãs certo. repetições, pastor. Verdade. Então, Jesus, quando ele vai falar aqui no capítulo 6, pastora Sandra, Sim, nos ensinando no Sermão da Montanha, é sim, um modelo. Portanto, vós orarei assim, assim. Pai Nosso, né? Então, reconheça quem é Deus para você. Primeira Sim, coisa, engrandecer é reconhecer quem é Deus. a Ele é grandeza seu dele. pai? Então, se é Sim, seu pai, como é que você vai se dirigir a seu pai? sim, Como que você dirige a seu pai? Com reverentemente. reverência, com educação, com Sim, temor, né? sim, com Tá? adoração, E olha, exaltando no caso, ó, que está no céu. E onde está esse pai? No no céu. céu. Ah, então é o meu Deus que está. Eu estou me referindo ao Deus que é criador, ao Deus que é eterno, um Deus que é santo, um Deus. Não é isso? Onipresente, onisciente, Isso. onipotente. Santificado é seu nome, ou Sim, seja, um reconhecimento de que esse Deus, esse Pai, ele é santo e por ser santo, né, ele não aceita, né, pecado, ele não aceita coisas erradas, né? Ou sim, seja, tá? Eu tenho que entrar diante dele, né, com inteira confiança de fé, né? Pedir perdão, né? Tá? sim. Olha o que ele vai dizer: venha o teu reino. Ou seja, o que Jesus vai apresentar? O reino de Deus na É terra. verdade. E olha, venha o teu reino, seja feita a tua A vontade. tua vontade. Aonde? Na minha Na vida, minha na vida. sua vida, na Sim, nossa na vida. nossa vida. Então, venha o teu reino, que eu possa viver o seu reino e viver a sua vontade, assim na terra como no céu. Veja bem, primeiro eu tenho que viver o reino de Deus e a vontade de Deus aonde? Na terra. Na terra, como no céu. Aí ele Sim, vai seguindo, dando modelo, né, de oração. sim, O sim. pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso provedor. Obrigado, Deus, pelo trabalho que o Senhor nos deu. Sim. Obrigado pelo salário que o Senhor nos Pela proveu. saúde que o Obrigado Senhor pela nos saúde. dá. Obrigado, papai querido, que eu pude fazer uma compra, abastecer a minha dispensa. Obrigado Sim. pela fartura na minha geladeira. Obrigado, Tá? Senhor. Ó, e ele vai falar no versículo 12: e perdoa as nossas dívidas, Sim. assim como nós perdoamos a, Aos aos nossos devedores. devedores. Ou seja, está partindo do princípio, tá, que eu já perdoo as É. pessoas. Agora eu estou pedindo Ou para pelo Deus. menos nós devemos perdoar, né? Sim, sim. Sim. Deus parte do princípio que nós perdoamos, Sim. que nós oramos, né? Quando orares, né? Quando ele fala, Sim. quando orares. Então, ele está Sim. partindo do princípio que nós oramos, Sim. né? Olha, ele vai falar assim, ó, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, tá? Mas livra do mal, porque teu reino, poder agora. Ó, não nos induza. Deus não induz a nós a Não. tentação, Não. tá? Mas livra do mal, ele nos livra. Aleluia. Ah, Deus é o nosso Verdade. Deus de livramento. Ah, Deus nos guarda, guarda a minha saída, guarda a minha entrada, guarda o meu caminho, guarda o meu dia, guarda, papai querido, ó Deus, a minha saúde, guarda a minha esposa, guarda a Guarda. minha casa, não é isso? Guarda. Tá? Guarda. Não, não, Sim. então esse aqui é um modelo de oração, né? Sim. Sim. Tá? E um Modelo. reconhecimento, porque teu é o reino, teu é o poder, teu é a glória, Tua é a para glória. sempre. Para Amém. sempre. Então é ele que vai operar, é ele que vai fazer. É o Sim. modelo dessa oração, né, Sim. pastora? Sim. Né? Então, meu querido e querida, tá? Na próxima aula, né, ou no próximo vídeo, nós vamos falar com o título, qual que é mesmo, pastora? Como orar. Amém. Vamos Amém. agradecer a Deus? Vamos agradecer ao Ore e Senhor. agradeça ao Senhor. pastora. Papai amado, santo, eterno, maravilhoso, te damos graças, Senhor, por estes momentos preciosos na tua presença, Pai, aprendendo a respeito de oração, Papai. Deus, tanto eu como o pastor Antônio, como os amados ouvintes, Senhor, desta live, Senhor, nós necessitamos, Senhor, aprender, Senhor querido, verdadeiramente o valor da oração, Senhor. Em nome de Jesus, papai querido, que nós possamos, Senhor querido,
e o teu Espírito Santo, Senhor, em nós, Senhor, nos ajudar a aprender a cada dia, cada dia, cada dia, a tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, querido. Fique na paz do Senhor. Beijo no coração.